Porque o Flamengo não joga primeiro tempo. É um time broxa. Sabe o que é broxa? Vamos levar pro lado sexual. Broxa. O Flamengo é um time broxa no primeiro tempo. Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai falar sobre o jogo de ontem. Rapaziada, que jogo foi esse de ontem? O Flamengo mais uma vez não joga nada no primeiro tempo. Samuel Lino, nada. Rossi falhando em gol. Cara, o zagueiro, o moleque novo lá, de novo falhando, cara. Não dá pra acreditar que o Flamengo possa jogar desse jeito com um time que tem, né? Já vem ali de alguns jogos não jogando nada. Contra o Santos, no final dormiu. Quase leva o empate do Santos. Perdeu do Fortaleza. Só ganhou do Sport porque o Sport estava com 2 jogadores a menos, porque não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, com 2 jogadores a mais aí, que foi jogar um pouquinho. Mas, cara, o que tá acontecendo com o Flamengo? Né? Eu já falei em outros vídeos e volto a repetir. Parece que falta vibração do time. Né? O Felipe Luiz não faz nada, ele fica ali na beira do gramado, ele não faz nada. Ele não pede vibração, ele não briga com os caras, ele não xinga os caras, ele não faz nada. O velho, antigamente, ficava na beira de campo, cara, ele não parava. O jogo tava 3-0 pro Flamengo, ele não parava. Ele gritava, ele xingava os caras, ele queria o máximo dos caras. E, rapaziada, a gente tá disputando o Campeonato Brasileiro, a gente tá disputando o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é pra entrar mais ligado. Ontem parecia que o Fluminense tava disputando o título do Brasileiro. E isso é inadmissível, cara. O poderio que o Flamengo tem, beleza, tem data FIFA, vários jogadores com as seleções desfalcando o Flamengo, mas, cara, os jogadores que estavam lá, que já estavam treinando essa semana, não jogaram nada. Nada. E o Flamengo faz um elenco para isso, né? Porque o Flamengo sabe que vai ter jogadores que vão para a seleção, então ele faz um elenco grande para isso. Mas é bem nítido que foi mal administrado essas contratações. O Flamengo não contratou um zagueiro. Um zagueiro só o Flamengo não contratou. Pelo contrário, se desfez do Fabrício Bruno, né, que poderia estar ali. Tem o Pablo lá, treinando. Por que não chama o Pablo, cara? Só para esse final de ano, né, em vez de colocar um moleque para jogar. Cara, é muito complicado isso. É muito complicado. E o Flamengo era para ter sido campeão ontem. E abrir 5 pontos de vantagem faltando 4 rodadas. Cara, a cabeça do Palmeiras ia lá pro saco. O Palmeiras tá jogando nada também. Então, o Flamengo era pra chegar nas últimas rodadas já campeão, cara. Campeão. Era pra ir pra Libertadores com a mente tranquila. Sabe? Pelo menos empatasse ontem. Pelo menos isso. Mas não jogou nada. Eu pensei que o Flamengo ia ser goleado. Pensei que ia ser goleado. Mas, enfim, galera. Bora dar uma olhada no que a mídia tá falando desse jogo, né? Créditos ali a ESPN Brasil e a Jovem Pan. Eu peguei alguns cortes ali, vamos comentar em cima. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar o like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Todo dia tem vídeos novos, você vai ficar por dentro de tudo do Flamengo. Então bora pro vídeo. O Felipe Luiz, um pouquinho antes da data FIFA, em uma coletiva, ele falou assim: eu não estou reconhecendo meu time. No jogo contra o Fortaleza. Tinha que treinar para reorganizar. Vai treinar da data FIFA, só que tem um monte de jogadores que vão treinar fora. Aí tem um negócio muito maior, né? Aí tem uma final da Libertadores. Pois é, então. Não é o cenário ideal para disputar uma final da Libertadores. E também não se pode dizer que o outro lado, que é o Palmeiras, esteja brilhando num nível, a última lembrança. Vocês também não estão reconhecendo o Palmeiras? Não, a última grande lembrança é a LDU. É o 4-0. É o 4-0. E aí depois teve um jogo com o Juventude que ganhou, bem, tá aí depois tá aí e teve vitória contra o Santos. Os dois finalistas não estão tinindo, o que é quase uma utopia no futebol brasileiro, achar que você vai chegar no início de dezembro e vai ter time brasileiro voando. É claro que eles chegam às finais da Libertadores em série, até porque tem uma diferença muito grande pelos adversários. E não ter sido fácil
para Flamengo e para Palmeiras. Agora, mas os dois chegaram. não puderam jogar com seus times titulares há um bom tempo por conta de tudo que a gente já E falou. também não puderam treinar com os times principais da data FIFA, porque... Que, aliás, o Felipe falou isso também. Agora, Exatamente. o que a gente sabe é que na final da Libertadores, pelo menos... 10 dias para isso. Isso vai acontecer, evidentemente, excetuadas as lesões aí, porque a gente não sabe o Pedro, Eles vão por exemplo. continuar sem tempo de fazer essa preparação, de ter essa retomada. claro, porque eles vão porque ter eles jogo do estão disputando Brasileiro, o vão ter Brasileiro. viagem, etc. E estão disputando o Brasileiro. Dá para chegar lá dia 29, Só é preciso lembrar uma varia de condão. Agora voltou. Para esse jogo o aqui, voltou estado e que o pronto. Flamengo chegou na final de Montevideo. Fisicamente arrebentado. Fisicamente Foi. arrebentado. Rascaeta, todo mundo arrebentado. Isso não diminui o título do Palmeiras, que foi uma final muito interessante, né, do ponto de vista tático. Este momento é um momento que é muito difícil conseguir controlar para chegar razoavelmente, porque Palmeiras e Flamengo sabem uma coisa: em janeiro de 2026, Palmeiras e Flamengo não é uma certeza, mas é uma possibilidade imensa. Eles vão disputar os títulos de 2026. E aí, quem ficou triste ali entre 7h30 e 9h30, terminou a noite, de certa forma, feliz, porque o que parecia que ia ser uma distância de 5 pontos caiu para uma diferença de 2 pontos. De 2 pontos. Então agora a história é a seguinte: Palmeiras precisava torcer para uma derrota do Flamengo e ganhar seus jogos para igualar ali e passar no número de vitórias, certo? Sim. Agora o Palmeiras precisa torcer para que o Flamengo empate um jogo. Claro que o Palmeiras vai ter que vencer suas partidas, e vai ter Fluminense pela frente, inclusive, né? Para poder igualar em número de pontos e no número de vitórias passar o Flamengo. Vitor Birner, o que parecia uma noite com... Como se o Fluminense fosse jogar a vida com o Palmeiras, né? Que eu duvido muito. O Fluminense quer que o Flamengo se lasque. Olha a entrevista do John Kennedy dizendo que vai atrapalhar o Flamengo, cara. Então, eu não acredito nisso. Eu particularmente não acredito. Para mim, 3 pontos garantidos ali pro Palmeiras e a gente que lute. complicada ali pro Palmeiras, de repente, até no final das contas parece que até melhorou. Não muito, mas acabou melhorando porque o Flamengo deixou escapar a oportunidade que teve e o Fluminense foi bem demais. Pode ter acontecido, né? Dos times poderem tirar proveito de situações como essas e não conseguirem os resultados que precisam. Tanto o Palmeiras já teve essa chance, Flamengo teve hoje. Outra, é óbvio que o jogo do Flamengo hoje era um jogo muito mais duro que o jogo do Palmeiras. O Vitória foi um time muito guerreiro e o Palmeiras foi se perdendo ao longo do jogo. E o Fluminense não, como você mesmo disse, fez um primeiro tempo de alto nível, tirando proveito de erros do Flamengo, neutralizando completamente o sistema de construção forte do Flamengo. Os lados de campo com o Luiz Araújo e Samuel Lino hoje não funcionaram definitivamente e no mínimo, quase sempre um deles consegue ajudar bastante a equipe. Hoje nenhum deles foi bem, o resultado foi merecido e a briga continua exatamente igual, porém com uma rodada a menos. Ou seja, no raciocínio assim, mais detalhado, eu concordo contigo. O palmeirense estava muito preocupado, o Flamengo teve a chance de abrir uma grande vantagem, mas quando você mantém uma diferença dessa, mesmo tendo um clássico e o outro com um jogo mais fácil, com uma rodada a menos, se eu for esquecer o jogo do Palmeiras, pensar só na rodada, eu acho que ela ainda foi um pouquinho melhor para o Flamengo. O Flamengo continua ali com a sua distância, né? E uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Uma rodada a menos o Palmeiras tirar. Lembrando que aí, de novo, você pode olhar o copo meio vazio, meio cheio, tem otimista, pessimista. O otimista também pode olhar e falar assim, tá bom, agora o Palmeiras é que vai pegar o Fluminense. Sim. Né? Agora é que vai ser o Flamengo recebe o também. Bragantino. E o Flamengo vai receber o Bragantino. Quer dizer, a coisa vai ser diferente. O que não dá para entender nesse primeiro tempo do Flamengo, né, Eugênio? A gente vai falar aqui de data FIFA, evidentemente, para Palmeiras, para Flamengo, quanto pesou. O Flamengo não teve o Arrascaeta, não teve o Vinha, por exemplo. Danilo acabou entrando no segundo tempo. Mas o Palmeiras também, com alguns desfalques, jogadores que acabaram entrando no segundo tempo para ajudar também, mas não conseguiram. Independentemente de data FIFA, o primeiro tempo do Flamengo, em que pese toda a virtude do Fluminense, mas foi um primeiro tempo apagadíssimo para uma equipe que entrou ali com a faca, teria que entrar com a faca nos dentes para poder ampliar uma vantagem aí na briga pelo título. Né? Mas é difícil a gente medir exatamente se o time entrou com mais intensidade ou menos intensidade, mais ligado ou menos ligado. O Flamengo tinha uma questão de muita insegurança na sua defesa pela entrada do menino na zaga, Sim. o João Vitor. Isso
acho que se alastra para todo mundo. Está todo mundo preocupado, achando que tem que cobrir, que pode acontecer alguma coisa. É muito psicológico isso. Contra o Fluminense, que entra ali, não dá para dizer que o Fluminense entrou leve no jogo, porque o Fluminense está numa briga direta por uma vaga na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores. Mas hoje ele, por exemplo, ficou com a vitória, fica a 1 ponto do Botafogo, mas ainda tem o jogo do Bahia, que está 1 ponto atrás dele. Esses 3 times brigam por uma vaga direta na Libertadores no ano que vem, que é algo muito importante para quem está nessa faixa de classificação. Então, não é que o Fluminense tenha entrado leve no jogo, mas ele entra com uma responsabilidade menor que a do Flamengo. O Flamengo tinha o peso de entrar em campo e matar o campeonato. É o que podia ter acontecido. O Flamengo poderia abrir 5 pontos para o Palmeiras e ficar tranquilo pensando na final da Libertadores. Não foi o que aconteceu. Eu acho que passa. E aí, você falou que a gente vai tocar no assunto. Eu não quero deixar de tocar no assunto da abertura do campeonato. Os dois são profundamente prejudicados pelos jogos na data FIFA. Sim. O jogo de hoje é na data FIFA. Acabou ontem, né? Eu concordo com você. Não deu tempo dos caras voltarem. Não deu tempo dos caras voltarem. Voltou um mais cedo, voltou. Aí entra no segundo tempo, o Vitor Roque. Não dá para contar com isso. E são jogadores decisivos, tanto que estão em suas seleções. Sim. São jogadores que fazem a diferença. O Flamengo sem o Arrascaeta perde muito na produção ofensiva. Essa rodada era do fim de semana. Era a rodada do fim... Num lugar civilizado, era uma rodada... Claro, em todos os campeonatos europeus... Só que os dois presidentes de Flamengo e Palmeiras, quando tem um microfone pela frente, trocam farpas e não atacam esse sistema. Só uma coisa... Nesse caso aqui, o Flamengo atacou e o Palmeiras aceitou. O Palmeiras aceitou. Isso. Ok. São questões do dia a dia da disputa. Mas não dá mais. O Palmeiras é o único time que não pode reclamar disso. Não pode reclamar de calendário. Porque o Flamengo reclamou quando teve essa mudança. O Palmeiras aceitou. Tudo questão política, né, galera? Tudo questão política. Então eles não podem vir na mídia e reclamar de calendário. Não pode reclamar nunca disso. O campeonato vai parar. Você faz uma revisão de calendário, não dá. Para continuar aceitando que aconteça isso. O campeonato vai parar. Em todos os próximos anos você não vê esse debate hoje. Eles vão só na época chiar um pouco. Então, assim, eles são cúmplices. Até que me provem o contrário. Todos os presidentes de clube são cúmplices do calendário ruim. Todos. Né? Até aqueles que botam um time reserva na Libertadores para disputar estadual. São cúmplices. Pois não reclamam. Né? Isto posto... Boa noite. Agora, esses jogos de hoje, é claro que existe a ótica da disputa do título. E aí deixa os adversários em segundo plano. Sim. Mas o Vitória briga ainda para não cair. E o Fluminense... ele está disputando uma vaga para a Libertadores da América. Está ali. Botafogo tem 55 pontos, Flu 54, o Bahia 53 com jogo a menos. E é o seguinte, quem sobrar daqui, é claro, tem a final da Libertadores e tal, mas é preciso tomar cuidado, porque a vaga direta está muito longe, né? É uma vaga direta contando que você vai para G5. São 4 partidas para a maioria aqui, 12 pontos. Se tivesse ido hoje a diferença para 5, o Flamengo teria 5 pontos de diferença, restando 12. Então, o jogo de hoje era um jogo... E teria computado uma vitória a mais. Agora o Flamengo... Não era um jogo para colocar faixa, mas era um jogo para uma vantagem que desestimula o adversário. Isso. Deixa o adversário na lona, caído, pensando, bom, aqui já foi... Agora eu vou concentrar meu pensamento apenas na final da Libertadores, onde eu posso dar o troco. Então, o Flamengo hoje deixou de ganhar o título? Não é bem assim, mas assim, a faixa estava sendo colocada e retiraram a faixa. Porque 5 pontos, quando você tem 12, uma coisa é 5 faltando 30 rodadas, a outra 5 faltando 4. Na ótica da disputa do título, o Palmeiras tropeçou em casa, o Flamengo no Maracanã, o Flu era mandante, mas não era assim uma coisa, não é tão estranho. Mas o Flu jogou muito bem. A impressão que você tem hoje, para dividir na disputa pelo título, é que todos os jogadores do Palmeiras e todos os do Flamengo jogaram a data FIFA na China e voltaram para jogar hoje. Todos. Porque aqueles que estavam treinando, você pegar o ritmo do Flamengo, o ritmo do Palmeiras, é só... Exatamente. Para baixo. O Flamengo
deve ter saído de uma Termas para jogar hoje aqui. O Flamengo deve ter saído de uma massagem. Sabe a massagem do Juninho que ele fez? O Flamengo deve ter saído da sauna. Porque o Flamengo não joga primeiro tempo. É um time broxa. Sabe o que é broxa? Vamos levar pro lado sexual. Broxa. O Flamengo é um time broxa no primeiro tempo. Não dá para levar isso na normalidade. Saíram de onde? Da sauna para jogar hoje aqui? Saíram de uma Termas para jogar hoje aqui? Saíram de uma massagem para jogar hoje aqui? É um primeiro tempo ridículo de novo. Foi assim contra o Sport, foi assim dessa vez contra o Fluminense, foi assim contra o Santos no final do jogo. O que acontece? Que falta vergonha na cara para esse time. É um time sem vergonha, que tá ganhando, mas o torcedor tem que cobrar. Entra dormindo, entra xoxo, entra sem vontade, não dá para levar na normalidade. E aí é um time que não corre em campo e o treinador fica parado. O treinador abaixa a cabeça, molha o cabelo, agacha. O treinador não faz nada. É um time sem vibração. É um time sem culhão. E outra, o Felipe Luiz, lembrem-se, dispensou o Fabrício Bruno. O Felipe Luiz dispensou o Fabrício Bruno. E agora não tem quem colocar. Bota um garoto, queima o garoto e tem que ser falado. Se não sabe brincar, não desce ainda pro play. O garoto não tá preparado. O garoto tava tremendo. Parece que o Flamengo chegou dormindo no jogo. E de novo, e eu vou falar uma coisinha para todos vocês escutarem. Contra o São Paulo, não jogou nada. Contra o Santos, parou de jogar no final do jogo. Contra o Fortaleza, não jogou nada. Contra o Sport, não jogou nada e só ganhou por causa das expulsões. E agora, contra o Fluminense, o que eu vi aqui no Maracanã, no primeiro tempo, era de dar vergonha. Então, Felipe Luiz, você é um baita treinador, mas você tem que ter culhão para cobrar a vibração desse time. E eu assino embaixo tudo que ele falou, cara. Como é que um time entra desse jeito? Né? Vou falar a palavra lá do Mauro César, né? Modo banana. O Flamengo entra sem vibração nenhuma no jogo. Né? Não parece que tá disputando o título, cara. Mais uma vez, ontem era jogo para praticamente ganhar esse título. Deixar o Palmeiras para trás, né? E agora até o Cruzeiro entrando na disputa. Se o Cruzeiro vencer o jogo, vai ficar, se não me engano, a 2 pontos do Palmeiras e a 4 do Flamengo. Até o Cruzeiro, e o Cruzeiro não joga final de Libertadores. Os caras estão treinando só para jogar o Brasileiro. Ressuscitamos até o Cruzeiro. O Flamengo é a cara do Felipe Luiz. Calmo. Sem vibração nenhuma. Porque tu vê os jogadores do Flamengo estão andando em campo. Sem vibração nenhuma. Nenhuma. É a mesma coisa o Felipe Luiz lá na beira do gramado. É a mesma coisa. Então, o time é o reflexo do treinador. Então é isso, nação. Te convido a se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho, dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Tamo junto, nação. Valeu!